Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. A gente começa agora o capítulo 4, Platão e Amigos. E a frase é: nós devemos, em minha opinião, começar distinguindo entre o que sempre é e nunca se torna, e o que sempre está se tornando, mas nunca é. Platão. Durante as semanas seguintes, revi o que os meus visitantes ascensionados tinham me falado sobre Jota e Buda e suas aventuras de aprendizado. Meu conhecimento do hinduísmo era quase inexistente. Entendi o que Arten e Puxai estavam dizendo sobre o não dualismo, mas não fiquei preso à linguagem religiosa. Além disso, meus professores já tinham me ensinado que a ideia do mundo ser uma ilusão tem valor muito limitado. Não se pode parar por aí ou por causa do modo como a mente funciona, você acabará pensando que você mesmo é uma ilusão, o que o levará a se sentir vazio e sem significado. É preciso substituir a ideia por alguma outra coisa. Parecia-me, olhando de fora, que na Índia a espiritualidade se tornou algo focado somente na ilusão, negligenciando o enfoque na realidade que deve substituí-la. Aí, é claro, fiquei me perguntando se isso seria um julgamento despropositado. Conheci pessoas da América que eu respeitava e que eram muito entusiastas em relação aos professores hindus. Um quiropata chamado Bruce, sobre quem escrevi antes e que fez uma grande diferença em minha vida nos anos 80, acreditava muito em Babaji, o avatar indiano imortal que trouxe ao mundo o estilo avançado de Kriya Yoga. Bruce, inclusive, leva seu filho à Índia todos os anos para estudar e praticar com ele. Cindy e eu adoramos ir ao Lago Shrine, o lindo lar da Self-Realization Fellowship, fundada por Paramahansa Yogananda. O Lago Shrine fica a apenas 15 minutos de distância de onde vivemos e é um ótimo local de refúgio para caminhar e meditar. É muito prazeroso observar os cisnes e patos que ocupam o Pacífico Lago. Quando estamos por lá, também gostamos de visitar outro local de Yogananda, a Self-Realization Fellowship em Encinitas. Caminhando pelos gramados adoráveis, é possível ter a sensação de estar no sul da Ásia, porque existem muitas árvores e flores lá que geralmente são encontrados na Índia. Tentei ler o livro de Yogananda, a autobiografia de um yogi, mas achei muito longo para meu gosto. Pensei que voltaria a ele algum dia. Mas, caminhando pelos locais da Yogananda, de certa forma, me senti como um hindu. Talvez memórias antigas estivessem sendo disparadas em minha mente inconsciente, mas eu não podia dizer exatamente quais eram elas. Um dia, Cindy e eu estávamos andando por um dos muitos shopping centers legais de Los Angeles quando o senhor me reconheceu. Ele veio até mim e disse que era leitor dos meus livros e que, além disso, era neto de Yogananda. Esse é um ponto controverso porque a maioria das pessoas acredita que Yogananda nunca teve filhos. Eu sabia que seríamos amigos. Sempre fico fascinado pelas muitas conexões que são feitas com outras pessoas em um caminho espiritual. Minha outra ligação com o hinduísmo era meu primo Bob, que lá pelos anos 70 em Massachusetts me deu uma cópia do livro Esteja Aqui Agora, de Ram Dass. Gostei da filosofia do livro e também do estilo irreverente, mas eu ainda demoraria alguns anos para entrar em um caminho espiritual. Ainda assim, livros como esse e Siddhartha tinham despertado meu interesse. Fiquei espantado com o fato de Harish e Padmaj terem vivido vidas que foram primeiramente dominadas pelo ego, mas mesmo assim terem conseguido seguir em frente e aprender tanto em seus caminhos espirituais. E eles fizeram isso apesar de não terem tido uma vida longa. Então eu olho para trás e comparo.
Vejo todas as fases pelas quais passei e todas as fases correspondentes pelas quais a sociedade na qual eu vivi passou junto comigo. Como um músico de 18 anos de idade, eu queria ir para Woodstock. Depois não pude ir porque minha banda tinha uma apresentação naquele fim de semana. Shows sempre vinham antes de qualquer outra coisa, até mesmo de namoradas. Um de nossos slogans era: uma garota está aqui hoje, mas a banda está aqui para ficar. Depois, como era de se esperar, quando as esposas vieram, a banda não podia mais manter a posição de primeiro lugar no universo. Uma das coisas de que me lembro muito bem é do espírito do Woodstock, que prevaleceu por quase 2 anos, do verão de 1969 até a primavera de 1971. Para mim e para meus amigos e colegas músicos, era tudo paz, amor e música. Nós éramos irmãos e irmãs. Dinheiro não era importante. Íamos mudar o mundo com amor e resistência passiva aos poderes existentes. Perto da primavera de 1971, eu pude sentir que as coisas tinham mudado. Eu me lembro de ir a um concerto na Saline State College em maio daquele ano, onde as bandas Spirit e Xananá estavam tocando. Muitos na multidão de 10 mil pessoas se comportaram como animais. Não era incomum algum de um grupo de pessoas na plateia que tinha terminado uma garrafa de vinho jogá-la para cima. Eles não pareciam nem um pouco preocupados se a garrafa cairia na cabeça de alguém. Eu me lembro de um colega músico na multidão dizendo: o espírito de Woodstock está morto, cara. Ele estava certo. A degeneração do espírito pacífico tinha realmente começado apenas 3 meses depois de Woodstock, com o concerto ultra barulhento dos Rolling Stones para centenas de milhares de pessoas em Altamont, Califórnia. Os Hells Angels, agindo como seguranças, mataram uma pessoa na multidão. O esfaqueamento foi filmado por uma câmera e depois mostrado no documentário Gimme Shelter. Parecia que a pessoa da plateia que foi morta tinha uma arma e a estava apontando na direção de Mick Jagger. Nada é simples com o ego. O verão de 1970 ainda teve uma ótima vibração, em parte por causa do lançamento do filme e do álbum de música que se tornaria um clássico, Woodstock. Mas foi só questão de tempo antes do espírito do Woodstock dar lugar ao ego. Quanto aos Rolling Stones, eu os vi tocar em um dos seus primeiros concertos na metade da década de 60 em um estádio de futebol chamado Manning Ball em Lynn, Massachusetts. O concerto terminou em tumulto, o que era meio uma tradição durante a primeira parte da carreira dos Stones. As traves do estádio foram derrubadas, embora não houvesse jogo. Uma das traves depois foi usada para tentar destruir a limusine dos Stones, que os estava levando embora. Quando as pessoas surtam, surtam para valer. Mal sabia eu que os Stones, outra vez, quase 50 anos depois, em 2013, na Staples Center em Los Angeles, se você me dissesse que isso poderia acontecer quando eu era um garoto mirrado na metade dos anos 60, eu não acreditaria. Em primeiro lugar, a ideia de ter 62 anos de idade parecia improvável e talvez nem mesmo desejável. Em segundo lugar, a Califórnia parecia tão distante naquela época como se fosse Marte. Mas isso aconteceu. E por causa do curso, eu ainda me sentia jovem, como se não tivesse envelhecido nem um dia nos 23 anos desde que comecei a estudá-lo. E, para ajudar a tornar o show uma verdadeira celebração, os Stones ainda eram ótimos. E Mick Jagger se mexeu e cantou como se não fosse afetado pelo tempo. O espírito de Woodstock foi inspirado pelo Espírito Santo, e o ego depois se reafirmou, como ele sempre faz. A primavera de 1971 viu a música se transformar em algo para ganhar dinheiro. Bill Graham
Não confunda com o evangelista Billy Graham. Teve que fechar 2 dos principais locais de apresentação musical no país: o Fillmore, em São Francisco, e o Fillmore Last, na cidade de Nova York. Ambos dele, simplesmente porque as bandas começaram a cobrar muito caro e ele não podia mais pagar. Todos estavam se vendendo. O egoísmo tinha ganhado a parada e a paz tinha ido para o buraco. Mas o novo movimento, com um propósito mais elevado, que era baseado na ideia de ser espiritual, mas não religioso, estava aguardando nos bastidores. Embora não estivesse esperando por isso, no final daquela época eu estaria em um caminho espiritual, igual a milhares de outros buscadores. Tinha acabado de voltar de uma viagem com Cindy ao Rio de Janeiro, onde fizemos um workshop o 100 de final de semana. Foi uma experiência enriquecedora, repleta de pessoas calorosas e amigáveis, como nossa amiga Nádia, que nos mostrou a cidade, e a vista da famosa estátua do Cristo Redentor era de tirar o fôlego. Quando voltei para casa, apreciando as memórias de uma viagem, Arthur e Puxá estavam subitamente diante de mim. E a gente vai parar por aqui para começar agora a conversa com os dois. Lembrando que ele já veio para cá e achou nossa cidade linda. E é uma projeção da nossa mente, assim como nós mesmos, né? O corpo é uma projeção. Nós somos criaturas, somos criados por Deus e somos perfeitos, mas nós não somos um corpo. Nós ainda somos como Deus nos criou.